Palmeiras, certo? E aí o Botafogo vai ter a oportunidade de saber o resultado. E vai, todo botafoguense sempre foi corintiano. Ainda mais amanhã, hein? Pedro Certeza, Paulo César Caju, Jairzinho, Heleno de Freitas, Bebeto de Freitas. Botafogo amanhã é Corinthians, é Corinthians, é Corinthians. Qual um teaserzinho aí em relação a esse jogo, esse clássico maravilhoso de Botafogo e Vasco, que vai ser na terça-feira? É isso mesmo, craque Neto. Terça-feira, no estádio Newton Santos, Botafogo e Vasco se enfrentam. Botafogo que mais uma vez, em mais uma rodada, vai entrar em campo depois do Palmeiras e já entra sabendo do resultado para, quem sabe, aumentar essa distância na liderança. O Botafogo que volta a campo depois daquela partida lá no Uruguai, com muita confusão contra o Peñarol e que perdeu por 3-1, mas se classificou, que era o mais importante, está na primeira final de Libertadores da história do clube. Para esse jogo de terça-feira, o Botafogo tem um desfalque importante. O zagueiro Bastos, angolano, um dos principais jogadores desse time, está suspenso, não entra em campo. Com isso, o Adrielson deve ser o substituto. O Botafogo, que no estádio Newton Santos é um time muito forte, não costuma perder pontos e no retrospecto recente contra o Vasco atuando em casa, tem se dado bem. No primeiro turno, jogando em São Januário, ficou tudo igual, 1-1, gol justamente do zagueiro Bastos de cabeça, que não vai poder estar nessa partida de terça-feira, craque Neto. Então a gente vai falar de Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Daqui a pouco você volta com a gente também para falar de Botafogo aí direto no Maracanã, que por sinal o Botafogo é um timaço. Quem apita esse jogo de terça-feira? Arbitragem carioca, Bruno Arleu de Araújo, que tá na pista. Ai, meu Deus do Horrível, céu! ele é horrível, com todo respeito, ele é horrível. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, Botafogo 64. Seu Manati, se o Corinthians ganhar o jogo amanhã, meu irmão, o Botafogo é campeão. Depende do Botafogo ganhar o jogo do Vasco. Porque aí a grande chance do Botafogo vai ser essa. Palmeiras 61 ainda tem chance, Fortaleza ganhou de 3-0 do Juventude e tem chance, acabou. Só os três têm chance de ser campeão. Vamos colocar a próxima aí, a tabela aí pra mim, fazendo favor, que é só os três. Vamos lá. Atlético Goianiense pra mim já caiu, Cuiabá já caiu e Juventude pra mim vai cair. Isso é o pensamento meu, não sei do Salve, não sei do Quesada e da Marília. Pra mim os três e o Bragantino. E aí vai correr aqui, ó. Vai correr aqui. Qual é a importância desse jogo de amanhã pro Corinthians e principalmente, Quesada, pro Romão Dias permanecer no comando da equipe do Corinthians, que por sinal um empate ele cai. Não é Galileu. De Galileia, Galileu. Mas é o Dorileu, que diga-se de passagem, o rapaz bem informado, conta tudo pra nós de Botafogo e Vasco. Tudo que você sabe, garotinho. E que, por sinal, se você morar em Niterói, eu sempre estou em Niterói, garotinho. Terra boa, Neto, terra boa, mas eu moro em Botafogo, que fica ali pertinho da Band e as coisas ficam mais fáceis. Terça-feira, então, tem esse clássico no estádio Newton Santos, Botafogo e Vasco. A gente falou um pouquinho do Botafogo na nossa primeira entrada. Nessa segunda entrada, acho que vale a gente falar do Vasco. Os torcedores do Vasco estão tendo um final de ano tranquilo, algo que não acontecia há muito tempo, já que o Vasco vinha brigando contra o rebaixamento nas últimas temporadas. No ano passado, a gente lembra, a 10 minutos do fim do último jogo contra o Bragantino, o Vasco estava sendo rebaixado e conseguiu se salvar, o Santos acabou caindo. Então esse ano o torcedor vascaíno está tendo um fim de ano bem mais tranquilo e está com 43 pontos a 7 rodadas do fim do campeonato, então se permite sonhar, por que não, com uma vaga na pré-Libertadores. Está na 9ª colocação a 3 pontos do Bahia, que é o 7º colocado, e a gente lembra que nesse campeonato brasileiro já está confirmado que teremos pelo menos um G7, então o Vasco está de olho nessa 7ª vaga, dependendo de uma 8ª vaga, para quem sabe voltar a disputar a principal competição do continente. E para esse jogo de terça-feira, o Vasco tem 3 retornos muito importantes. O primeiro do artilheiro do time no campeonato, o argentino Verratti, que volta de suspensão, assim como o volante Hugo Moura. Eles dois formam a espinha dorsal desse time, são alguns dos jogadores que formam essa espinha dorsal. O próprio técnico Rafael Paiva falou sobre isso recentemente. E além dos dois, o Felipe Coutinho, que foi preservado contra o Bahia, também volta a ficar à disposição. E aí fica a pergunta, o Payet acabou com o jogo contra o Bahia, fez 2 gols, uma grande exibição, ele voltou a se titular depois de bastante tempo. Fica a pergunta, será que o Felipe Coutinho retorna ao time como titular para jogar ao lado do Payet? Ou o Felipe Coutinho vai sentar no banco para o Payet começar jogando? Enfim, são algumas perguntas que a gente deve ter a resposta somente na terça-feira, nesse clássico contra o Botafogo. Meu querido Igor, um beijo no seu coração, muito obrigado
bondade pra nós e vai pra Botafogo, hein? Você vai pro Botafogo agora, a família tá esperando, vai jantar e que tá tudo certo, tá bom, filho? Valeu, craque Neto, é sempre um Não prazer. vai pra Vila Vamos Mimosa descansar. não, hein? Se você for pra Vila Mimosa, eu entrego você. O Ramon tá contando os dias, né? Já foi, né? Só falta agora enterrar. Mas assim, em relação a campeonato, se o Corinthians vencer amanhã, ele escapa. Se ele perder, aí é um duro golpe, né? É um duro golpe. Agora, 2 jogos em casa, né? Joga contra o Cruzeiro e joga contra o Vasco. Cruzeiro e Vasco. E Bahia. Não, seguidos. Seguidos. O Corinthians, se empatar o jogo amanhã e se ganhar os 2 próximos jogos, ele vai pra Sul-Americana. Isso. Agora, o Palmeiras é o seguinte, tava até com o Ricardinho, ele concorda. Que é grande palmeirense. O Ricardinho? Nossa. Não, o Ricardinho Nossa não. Senhora. O Ricardinho Nossa é tudo Palmeiras, tudo Palmeiras. Não tem maturidade pra falar eu isso. não aguento, só fala de Palmeiras. Eu fui falar boa tarde. Ele viva Palmeiras. Fui falar boa tarde, ele falou Palmeiras. Ele Falei, tem não, a boa tarde. tatuagem ele tem a tatuagem de como é que ele centroavante? Joíno. Joíno, ele tem a tatuagem do Joíno o italiano. na panturrilha. Mauro Betti tem também. Joíno. Mauro Betti vem Não, também. Mauro Betti tirou o cabelo quando o Joíno foi contratado. Fez promessa, ele tem uma tatuagem. Se o Palmeiras Joíno perder- Eterno tá escrito na panturrilha do Se o Mauro Palmeiras Betti. perder o jogo, pra mim já era. Pra você salve a vida do Corinthians em relação Já era pro Palmeiras, né? ao jogo de amanhã. São duas coisas muito loucas, né? O Palmeiras tendo que ganhar e o Abel Ferreira é monstro, que por sinal o Abel Ferreira acho que não perdeu nenhuma lá. Perdeu uma. Perdeu 2 uma gols, só. O gol do Roger Guedes. Perdeu uma. 2 a 1. Esse cara é um monstro, esse Abel Ferreira é um monstro. E aí se ganha o jogo, vai pra 64. Não, 63. E aí iguala ali. Se o Corinthians ganhar, eu acho que ele vai pra 64, exatamente.